E aí, Segundão, tudo bem? Tudo tranquilo? Espero que estejam todos bem, todos em paz. Vamos então dar sequência ao nosso conteúdo aqui, professor Anderson Marques de Geografia. Vamos tratar dos últimos dois temas que o livro nos propõe para esse capítulo, que são os blocos que vão envolver países que são banhados pelo Oceano Pacífico. Vamos falar do Acordo Transpacífico, da Aliança do Pacífico e do Acordo Transpacífico. A página onde vocês vão encontrar essa temática aí é na página 88. Eu estou fazendo a abordagem que o livro faz e complementando com algumas coisinhas que eu julgo ser importante para a vida estudantil de vocês aí, beleza? Então vamos lá então. A Aliança para o Pacífico é esse bloco à esquerda, que vai pegar lá desde o México, passando por países da América Andina. E a Associação Transpacífica é um bloco que tem 12 países. Tinha, porque os Estados Unidos saíram desse bloco assim que o Trump entrou. A gente vai falar disso depois. Ok? Lembrando que a gente já tinha falado de um bloco chamado APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, que também envolve esses países. Então, de antemão, eu já alerto vocês para a realidade de que alguns países pertencem a mais de 1, 2, 3 blocos, tá? O fato de pertencer a um bloco não tira do país o direito de pertencer a outros blocos, não. Vamos lá, Aliança do Pacífico. Estão aí os países que compõem essa aliança. A pergunta é, por que foi criado esse bloco? Galera, esse bloco é uma resposta que os países dão às crises e ao enfraquecimento de suas economias e de seus vínculos. O Mercosul deu uma enfraquecida na fase em que a Aliança do Pacífico foi criada. A maioria desses países aqui são membros associados do Mercosul, o que fez com que eles buscassem uma perspectiva de caminho próprio, sem depender muito do Mercosul e, consequentemente, do Brasil, que é o grande líder do Mercosul. E aí, essas brechas, eles aproveitaram e propuseram outros acordos unilaterais para fortalecer suas economias, para criar vínculo com outros países, enfim. E aí, esse bloco foi criado no Chile, na cidade de Antofagasta, em 2012. Percebam que é um bloco bem recente. Em 2013, a Costa Rica aderiu como membro associado. Na realidade, hoje tem 20 membros observadores desse bloco. Tá? O bloco tem uma perspectiva muito forte de crescimento. Vamos ver como é que vai acontecer aí depois da crise de 2008, 2009, agora com a crise do coronavírus. Enfim, isso deve mudar um pouquinho o ritmo ou a direção de alguns crescimentos que já eram projetados para muitos países do mundo. E entre esses aqui, o mais poderoso é o México, tá? O México que faz parte também do NAFTA lá com os Estados Unidos e o Canadá. Qual é o objetivo desse bloco? Bom, o documento de criação do bloco fala que o objetivo é aprofundar a integração entre as perspectivas de economia e definir as ações conjuntas para a vinculação comercial com a Ásia. E aí é o seguinte, lá do outro lado, lá na Ásia tem a ASEAN, que também é um bloco que é poderoso por lá, não é tão poderoso quanto a União Europeia, quanto o NAFTA, né? Mas que no futuro, com a perspectiva de unificação com a Aliança do Pacífico, pode ser que esse novo bloco que surgir lá na frente realmente tenha uma grande importância, tá? Continuando, quem foram os fundadores então? Como vocês veem na bandeirinha, de cima é o México, o segundo aí é a Colômbia, o terceiro é o Peru e a bandeirinha de baixo ali corresponde ao Chile, tá? Esse aqui é o símbolo da aliança, esse é o mapa da aliança. Alguns dados desse bloco aí, e assim galera, ó, toda vez que tem dado, convém mostrar a fonte, certo? Esses dados aí foram tirados do livro, a fonte aí é o livro, tá? Representam cerca de 40% do PIB da América Latina. Em 2012, as exportações da Aliança do Pacífico já foram maiores que a do Mercosul, marcando como bloco de extrema competitividade. Original não se desoriginaliza. Quem riu de mim fala isso aí que eu falei agora. Mas tá.
Lembra que o bloco foi criado em 2012, quando o Mercosul estava enfraquecido, certo? Que não quer dizer que hoje esse bloco movimente mais que o Mercosul. Eu até tentei fazer essa pesquisa, mas eu não achei dados que foram concretos e convincentes para comparar os dois blocos agora não. Enfim, em 2013, a previsão de exportações apontava para um total de 556 bilhões de dólares, enquanto o Mercosul é 335. Vamos lembrar, o Mercosul estava em crise, sempre é bom lembrar isso. A criação da Aliança do Pacífico poderá representar uma nova dificuldade à projeção continental e internacional brasileira. O Brasil criou o Mercosul aqui, trouxe esses países para serem membros associados. O México ficou com a perspectiva de membro observador lá no passado, mas aí a Venezuela deu um espanto no México, o México saiu. Mas enfim, a ideia do Brasil era dominar a América do Sul por meio de sua influência econômica e política. Na medida que outro bloco surge aqui na América do Sul, e vamos lembrar que já tem o Pacto Andino, vocês já aprenderam sobre a ALBA, que é o bloco lá da Venezuela e tal, o Brasil vai perdendo espaço, né, nessa pseudo-liderança regional que nós temos aqui. Por que que o Brasil perde força? Porque, afinal, a aliança gera novos protagonistas na América do Sul, como Colômbia, Peru e Chile, uma vez que o México é lá da América do Norte, certo? Vamos falar da Aliança do Pacífico, Mercosul e o Brasil. No mundo globalizado, os acordos comerciais se multiplicam e novos mercados são abertos para setores produtivos. Nesse cenário, o Brasil começa a ficar isolado, pois no Estatuto do Mercosul consta que nenhum dos sócios pode celebrar aliança comercial sem que outros membros estejam de acordo. Então, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai e a Venezuela, que no momento da suspensa, eles ficam amarrados à vontade dos outros, caso eles queiram fazer outros tipos de associações. Me diga você aí, a qual outro bloco o Brasil participa que não seja o Mercosul? Entende? Por esse motivo aí, na medida que vão surgindo outras perspectivas de alianças internacionais econômicas dentro do continente ou mesmo na América Latina, o Brasil continua amarrado no Mercosul por acordo, por documento, tá certo? Em 21 anos de existência, o Mercosul firmou tratados de livre comércio com apenas 3 países. Olha que países poderosos: o Egito, Israel e a Autoridade Nacional Palestina, que nem é um país reconhecido. Então, são economias de pouca relevância no cenário internacional. Existe um acordo costurado que tem caminhado a passos largos com o Mercosul. Aí sim vai ser um grande avanço no sentido de permitir um livre comércio, ou seja, a não cobrança de tarifas alfandegárias de todos os países europeus e eles não cobrariam da gente também. Agora, isso tem sido discutido, tá? Isso tem sido conversado, porque existem situações aí que são meio melindrosas numa relação como essa. Imagina o Mercosul, a própria Aliança do Pacífico, conseguir fechar um acordo com os europeus, onde ninguém cobra imposto de importação de ninguém. O mercado deles vai ser inundado por nossos produtos primários, sobretudo produtos agrícolas, o que vai fazer com que os produtores rurais lá quebrem. Agora, na contramão do processo, imagina se os produtos deles começam a invadir o nosso mercado sem imposto, ficando muito mais barato aqui. Os produtores industriais nossos não suportariam a concorrência. Concorda comigo? Fico pensando assim, ó, se a Peugeot, a Renault, a Fiat, se a Citroën, enfim, a Volkswagen, BMW, Mercedes, que são montadoras europeias, conseguirem vender seus carros aqui sem o imposto de importação, muito provavelmente as montadoras dessas empresas que estão aqui vão fechar, porque eles vão produzir lá e mandar para nós aqui, talvez com um valor mais barato do que o nosso aqui, talvez, né? Depende de quanto é que esse imposto vai ser reduzido também. Enfim, paralelamente à América Latina, a Aliança do Pacífico foi criada com o intuito de celebrar acordos comerciais com o mundo desenvolvido. O bloco já possui tratado de livre comércio com mais de 50 países, incluindo a China, país da União Europeia e Estados Unidos. Então, enquanto o Mercosul só tem acordo com 3 países, a Aliança do Pacífico já tem acordo com mais de 50 países. Na sequência, então, falemos da Associação do Transpacífico,
Acordo de Associação Transpacífica foi criado em novembro de 2015 e entrou em vigor de fato em fevereiro de 2016. Aí estão os membros, então tem membro da parte banhada pelo Pacífico aqui nas Américas, Canadá, Estados Unidos, México, Peru, Chile, e tem lá do lado da Oceania e da Ásia, como Japão, Austrália, Nova Zelândia, Brunei, Malásia, Singapura, Vietnã e talvez, quem sabe, um dia a China. Na real, galera, esse acordo aqui foi meio que um golpe na China, tá? A China faz parte da APEC, basicamente esses países também fazem, como os Estados Unidos principalmente conseguiram costurar um acordo onde eles tiram a China do processo, é tipo aquele acordo lá tirando a China. Sabe quando você tem um grupo de amigos que, no WhatsApp que tem um amigo que é inconveniente, vocês resolvem fazer outro grupo e não colocar esse amigo, mas ele não sabe, e ele pensa que ele continua amigo de todos vocês, mas esse grupo onde ele está quase ninguém mexe, para todo mundo mexer lá no outro grupo. É mais ou menos o acordo da Associação Transpacífica em relação à APEC, no que se refere à China. Países membros da Ásia: Japão, Brunei, Malásia, Singapura, Vietnã. E na Oceania: Austrália, Nova Zelândia. Na América: Estados Unidos, Canadá, México, Peru e Chile. E todos esses países pertencem a outros acordos também, como nós já vimos. Qual é o objetivo do Acordo Transpacífico? É uma zona de livre comércio, só lembrando, na zona de livre comércio combina-se a redução até a eliminação total de todas as tarifas alfandegárias. É um acordo de livre comércio, esses países possuem aproximadamente 40% do comércio mundial e têm uma população de aproximadamente 800 milhões de pessoas, todos são dados do livro, tá? Visa aprofundar os laços econômicos entre os 12 países membros, eliminar mais de 18 mil tarifas e impostos, incrementar o comércio regional para impulsionar o crescimento econômico. Esse acordo tem sido considerado por muitos analistas como o maior acordo comercial do mundo no século XXI, porque os outros acordos foram no século XX, né? Vamos lembrar que o século XXI começou a partir de 2001, então assim, é o maior acordo do mundo, do século, sei lá o que, mas é uma coisa recente, não é o maior do mundo, né? A APEC seria o maior, o NAFTA, a União Europeia, enfim. Mas dos recentes é o maior, sim. Possui magnitude econômica, comercial e política que dá importância para esse bloco. Na visão dos Estados Unidos, o bloco pode conter um grande avanço da China na região da Bacia do Pacífico e ratificar sua posição de hegemonia econômica, comercial e política mundial. Lembra que eu falei que a intenção dos Estados Unidos era embaçar um pouco o caminho da China? Alguns dos países membros possuem mão de obra qualificada, ao passo que em outros há oferta de mão de obra abundante e barata. Alguns membros do bloco são industrializados, enquanto outros são exportadores de matéria-prima. Alguns membros do bloco, em especial Estados Unidos, Japão, Canadá e Austrália, são economias fortes com a sociedade bem desenvolvida, bem avançada. Outros países miseráveis, tá certo? Como o Peru, por exemplo. Continuando então, alguns países são grandes produtores de commodities e outros de bens de consumo. Commodity, matéria-prima com cotação internacional, tá? Ferro, soja, onde se produz isso, vai ser ferro e vai ser soja. Se tiver uma cotação internacional, dá para vender isso para todo mundo, baseado no dólar, por exemplo. Commodity é matéria-prima. Produto de alto valor agregado é produto industrializado. Existem diferentes potencialidades minerais e energéticas encontradas no bloco. E aí a gente entra com a parte que eu falei lá no começo, quando o Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, ele tirou os Estados Unidos do bloco, o que acabou meio que inviabilizando o bloco, embora os países disseram que vão ratificar assim mesmo. Não quero nada pacífico no meu governo. Aí é uma crítica também à postura do Trump, né? Mas o pacífico aqui é o oceano. Em 2017, os Estados Unidos se retiraram do Acordo Transpacífico, alegando que a ratificação traria perdas para a indústria e para os trabalhadores dos Estados Unidos.
Na